Números, capítulo 20. Antes de ler Números, pessoal, pastor, eu pedi para abrir em outro livro, Amém? Aprenda a abrir nos livros da Bíblia, viu? Deixe marcado em Números, vá para quase lá no finalzinho da Bíblia, Hebreus, capítulo 10. Números é o texto principal, pessoal, mas eu quero ler antes Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10. A partir do versículo 35. Quem achou diz amém. Diz assim, ó. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, ou seja, recompensa, uma grande recompensa. Porque, versículo 36, porque necessitais de, tem uma tradução que diz perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém, pessoal? Veja bem, eu quero falar nessa noite de você não desistir, independentemente das pedras que colocam no teu caminho, independentemente de pessoas que no meio do caminho, elas tentam te atrapalhar, e claro, que tem o dedo do diabo, amém, pessoal? Tem coisas que é diretamente o diabo, já tem coisas que o diabo pega uma carona, não é assim? Às vezes é a própria pessoa, a maldade do próprio coração, e aí o diabo pega uma carona naquela maldade, ele coloca o dedinho dele, quem entendeu, pessoal? Então, ou o diabo diretamente, no meio da caminhada, ele tenta lhe atrapalhar e lhe fazer desistir, ou alguém, ele usa alguém, ou alguém por sua própria maldade tenta contra você, e ele ajuda. Por quê? Porque ele é mau. E tudo que for mal, ele está presente. Tudo que for para destruir a humanidade, ele coloca o seu dedinho. Não é assim, pessoal? Agora, a gente percebe, pessoal, que isso é do ser humano. Mas só que a pessoa que tem fé em Deus, ela tem que mudar isso. As pessoas, elas desistem muito das coisas que elas se propõem a fazer. Pastor, mas como assim? Eu não vou ser radical e dizer que você tem que insistir em tudo na vida. Não, tem coisas que realmente você tem que desistir. E aí você precisa o quê? Orar, pedir direção a Deus e analisar. Quem entendeu, pessoal? Não vou ser radical, não desistir de nada, não. Tem coisas que a gente tem que desistir. Peça, vá orar, vá pedir direção a Deus e diga, Senhor, o Senhor quer isso aqui para a minha vida? O que é que o Senhor acha? O que é que o Senhor tem a dizer a respeito disso? Eu preciso tomar uma decisão, Senhor. Se essa oração for sincera, Deus vai lhe dar a direção. E se for para você deixar algo que você está fazendo, Ele vai lhe mostrar outra coisa. Ele vai abrir os seus olhos, vai lhe iluminar e vai dizer, olha, deixa isso e faz isso aqui agora. Quem está entendendo, igreja? Então veja só, o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer o quê? Que a paciência ou a perseverança é uma necessidade. Veja que ele diz, necessitais. Versículo 36. Porque necessitais.
de pá ou perseverança, é uma necessidade. E na necessidade, nessa necessidade, você escolhe se você quer suprir ou não essa necessidade, porque o que Deus nos oferece é como um prato de comida que alguém lhe oferece. A comida é colocada diante de você, mas você só come se, a não ser criança, o pai às vezes tem que forçar, mas não é criança mais, então a comida está diante de você. Você escolhe, vou comer ou não. É uma necessidade comer, sim ou não, pessoal? Não é uma necessidade? Quem aqui consegue ficar muito tempo sem comer? Você pode até dizer, pastor, eu passo 3, 4, 5 dias. Tem alguém que consegue passar 5 dias aqui sem comer? Já passou? Não sei. Tem alguém aqui? É possível sim, pessoal. Só que é difícil, sim ou não? Sim ou não? É possível. Tem pessoas aí que já fizeram. Por exemplo, Daniel fez um jejum de 21 dias. Amém? O nosso Senhor Jesus, Ele mesmo, estando em uma condição humana, Ele fez de 40 dias. Moisés fez de 40 dias, só que na condição de Moisés era diferente. Tanto é que ele nem água tomou, porque ele estava ali em cima do Monte Sinai, e ele estava diante da glória de Deus. E aquela glória ali supria todas as suas necessidades. Já o Senhor Jesus, mesmo sendo nosso Senhor, você tem que entender que ele estava numa condição humana. É diferente. Moisés estava na glória de Deus. Olha, lá em cima do Monte Sinai, Deus naquele momento revelou para ele os 10 mandamentos. O próprio Deus escreveu numa tábua de pedra. Sim ou não? Já Jesus era onde? No deserto. E o diabo ainda estava lá. O diabo estava lá ainda, cutucando, querendo fazer Jesus desistir da sua missão, ou sabotar a sua missão, oferecendo até coisas que era necessidade, mas que não era para aquele momento, e não era também da maneira certa. Não é assim, pessoal? Sim ou não? Porque o diabo disse ao Senhor, se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão, tu está com fome. Ele poderia ter dito, sou sim filho de Deus e vou transformar agora. Transformar a pedra em pão ou em qualquer coisa, não seria pecado. Mas porque o diabo estava mandando, era. Aí a outra, se tu és o filho de Deus, levou ele para o pináculo do templo, lança-te daqui abaixo, está escrito, Salmo 91. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que não tropeces com teu pé em nenhuma pedra. Lá está escrito, Salmo 91. Só que Jesus disse, também está escrito, não tentarás ao Senhor, teu Deus. O diabo usou até o que estava escrito, mas não era daquela forma. A gente não pode observar só um ponto da Bíblia, a gente tem que observar todos os pontos e juntar. Amém? Se fosse por um acidente, aí sim, os anjos iriam proteger. Mas porque, por desaforo, não vou fazer porque, não. Eu já citei isso muito para vocês aqui. Por exemplo, o Senhor Jesus disse que os que creem nele, falou muitas coisas, e uma delas foi, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano. Coisa mortífera é veneno. Amém, pessoal? A pessoa vai tentar a Deus e dizer, eu vou beber veneno. Está escrito que eu não vai me causar mal. Se ela fizer isso, ela está tentando a Deus. Agora, se alguém, aí sim, envenenou a bebida dela, e ela não sabe, aí Jesus protege. Quem crê nisso, pessoal? Você crê nisso? Sim ou não? Eu creio. Aí sim, a pessoa não está tentando a Deus, aí a palavra se cumpre. Então, voltemos aqui para o texto. A paciência e a perseverança é uma necessidade, pessoal. Você tem que entender isso. E se você quer vencer,
você vai ter que suprir essa necessidade. Quem quer vencer aqui? Vou dizer a você, tem situações, tem casos que só se vence com paciência e perseverança. Tem coisas que Deus faz na hora, mas tem coisas que requer tempo. E só Ele sabe o porquê. Só Ele sabe realmente o porquê que certas coisas requerem tempo. Por que que Ele não deu o filho a Abraão no mesmo momento, ou no mesmo ano que Ele chamou Abraão? 9 meses para uma mulher ter um filho. Porque depois de 9 meses que Ele chamou Abraão, Sara não já teve o seu filho? Por que que Ele fez Abraão esperar? A gente pode imaginar, pensar, mas só Ele sabe de fato. Tudo bem, provou a fé de Abraão, através da espera. Amém, igreja? Aí Paulo vai dizer que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito, Velho Testamento, Novo Testamento, a gente tira proveito da vida desses homens, do que eles passaram, o que eles viveram. Amém? Então, por quê? Por que que Abraão teve que esperar 25 anos para ter um filho? Deus é quem sabe. Por que Deus está fazendo você esperar alguma coisa que você está pedindo a Ele? Ele é quem sabe. Mas só que você tem um exemplo de Abraão. Por que, meu Deus, que o Senhor está me fazendo esperar? Vai olhar a vida de Abraão, meu irmão. E anima a tua fé. Se anima, segue em frente, levanta a cabeça. Amém? Uma coisa é certa, você tem que saber como está o seu relacionamento com Deus. O relacionamento de Abraão estava bem com Deus. Abraão estava de bem com Deus. Aí você vai ter que analisar isso. Abraão estava de bem com Deus. E aí você está de bem com Deus? Pastor, estou. Pronto, aí olha para a vida de Abraão, ele também estava bem e esperou. Teve que esperar, ficou se mudando de um lugar para outro, até a promessa começar a se cumprir. Uma das promessas. Teu filho era uma das promessas. Aí outra, era possuir toda aquela terra por onde ele andou. Canaã. Aí só veio se concretizar quando os filhos de Israel saíram do Egito. Olha só. Então por que que Deus está fazendo esperar? Talvez Ele esteja ensinando você a ser mais paciente e mais perseverante. Amém, igreja? Paciente é você esperar. Perseverante é você, nessa espera, você fazer a sua parte. Amém? Mas com o coração tranquilo. Está com o coração tranquilo, mas agindo, fazendo a sua parte, sem aperreio. Né? Eu estou agindo aqui, mas o meu coração está em paz. Vocês estão entendendo? Então, se você quer vencer, pessoal, se você quer alcançar certas bênçãos de Deus, supra essa necessidade de paciência e de perseverança. Amém, igreja? Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, o 35. Não rejeite a sua fé. Pastor, eu tenho fé que Deus vai fazer isso na minha vida. Guarde essa fé. Não rejeite, não. Por quê? Que tem grande e avultado, ou seja, tem grande recompensa. Galardão é recompensa. Então, essa fé que você tem de que Deus vai fazer algo na sua vida, ela vai lhe trazer a recompensa. Quem crê nisso? Creio que Deus vai fazer algo grande na minha vida, pastor. Continue crendo, meu irmão. Porque a tua fé, ela vai ser recompensada. Não é assim? Diga amém. A tua fé vai ser recompensada. Apenas faça agora o que diz o versículo 36. Porque necessitais de paciência. Agora, olha. Para que depois de haver desfeito a vontade, possais alcançar nesse tempo de espera, meu irmão,
que é que você deve fazer? Diga a vontade de Deus. Tem muita gente que até espera, mas não faz a vontade de Deus. Ela, nesse tempo de espera, ela abandona Deus. Ela não está nem aí para Deus. Nunca vai chegar. Nunca que a promessa vai se cumprir na vida dessa pessoa. E isso não é porque Deus é infiel. Não. Porque é como um contrato. Se eu não fizer a minha parte do contrato, o contrato é quebrado, é rasgado. Amém, pessoal? É um contrato. Deus diz, tu faz a tua parte, não é que isso precisa ser perfeito, mas tu faz a tua parte, o que é necessário, aí eu vou fazer a minha. Se não fizer a tua parte, aí eu não vou fazer a minha. É por isso que uns recebem e outros não recebem. E não é injustiça de Deus. É porque um tem perseverança, outro, infelizmente, não tem. Amém? Outro não tem a disposição de, nesse tempo, fazer a vontade de Deus. E vai querer o quê? Vai querer bênção de Deus? Não. Não é assim de qualquer jeito. Não se serve a Deus de qualquer jeito. Tem que servir a Deus do jeito dele. Amém? Vá agora para Números capítulo 20. O povo de Israel enfrentou muitos obstáculos durante a sua peregrinação até Canaã. Claro que a maior delas, por incrível que pareça, não era nem os inimigos, mas era a incredulidade do povo, rebeldia. Amém, pessoal? Aí é aquela história, né? Muitas vezes o maior inimigo do homem é o próprio homem. Às vezes o maior inimigo da pessoa é ela mesma. No caso de Israel era. Não era nem os inimigos de fora, mas eram eles mesmos, sua incredulidade e sua rebeldia. Mas aqui o inimigo era de fora. E eles, durante a sua peregrinação, eles tinham que passar por essa terra aqui. Só que não conseguiram. Foi uma dificuldade. Foi uma barreira que foi imposta. Veja bem, leia comigo aí, a partir do versículo 14. Depois Moisés, isso Israel já tinha saído do Egito, pessoal. Depois Moisés de Cádiz mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e como nós no Egito habitamos muitos dias, e também como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos águas dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho aplainado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas. Não desejo alguma outra coisa, senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou deixar passar a Israel pelo seu termo,
Por isso Israel se desviou dele. Amém, pessoal? Veja bem, Edom, os edomitas, eles eram parentes de Israel. Amém? Na verdade, eles eram irmãos de Israel, porque os edomitas eram descendentes de Esaú. E Esaú era irmão de quem? Quem diz? Quem vai ganhar R$1? Jacó. Ganhou R$1. Foi a senhora, foi no Socorro? Dona Fátima? Quem disse Jacó? Seu Marco? Ah, estou devendo R$1, viu? E Israel veio de Jacó. Jacó era neto de Abraão. O nome Israel foi dado a Jacó. O nome Edom foi dado a Esaú. Amém? E aí veja, Israel, para seguir o seu caminho, tem que passar pela terra de Edom. E mandaram pacificamente um mensageiro dizendo, olha, deixa a gente passar por aí, a gente não vai pegar nada não, viu? Os nossos gados não vão beber água de vocês, nem comer o pasto. Apenas iremos seguir reto até a gente passar pelos teus termos, pela tua terra. Aí o rei de Edom disse, não, por aqui não passa. Se passar, já sabe, eu vou sair ao vosso encontro. Israel até tentou, mas Edom foi ao encontro. Aí eles tiveram que se desviar e pegar outro caminho. Demorou mais, tiveram que pegar outra rota. Só que mesmo eles encontrando essa barreira, pessoal, eles não desistiram. Amém? Tudo bem, vamos pegar outra rota, mas não vamos desistir da nossa caminhada. Esse é o sentido. Muitas vezes você vai encontrar embaraços no meio do caminho, coisas que vão te barrar, coisas que vão te causar medo e até tentar fazer você desistir. Muitas vezes você não vai encontrar facilidade. Amém, pessoal? E geralmente não encontra. Facilidade você encontra em poucas coisas. Geralmente você encontra dificuldade. Algo que vai até lhe atrasar. Mas mesmo assim, você não pode desistir. Amém, igreja? Aí, Hebreus 10. Necessitais paciência e perseverança. Se não tiver perseverança, em momentos assim, a pessoa desiste. Porque ela pensa, nada está dando certo. Deus me prometeu que a terra é nossa, por que esse empecilho agora? Por que Deus não mudou o coração do rei de Edom para ele nos deixar passar? Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus permite que as coisas naturais aconteçam. Quem está entendendo, pessoal? Às vezes Deus permite que as coisas naturais sigam o seu curso. Tem casos que ele intervém, ele age. Mas tem casos que ele deixa as coisas acontecer. Amém? Isso a gente vê em toda a Bíblia. Por exemplo, quando o Senhor Jesus nasceu, que vieram os magos do Oriente, 3 magos do Oriente, não sei como, mas a palavra de Deus diz que eles adivinharam que nasceu o Salvador. Não sei como, não sei qual foi o método. Talvez Deus tenha permitido. Mas eles souberam, nasceu o rei dos judeus. Saíram da sua terra e foram até lá, até Belém. Chegando lá, antes passaram no palácio de Herodes e disseram, cadê o rei que nasceu? Ele pensava que estava lá no palácio. Eu sei que nasceu o rei dos judeus, cadê-lo? E Herodes disse, Aí foi, aonde? Eles disseram, nós estamos acompanhando a sua estrela, em Belém. Aí Herodes disse, tudo bem, vão lá, depois voltem e me avisem onde ele exatamente está, para eu ir
saudá-la. Só que a intenção de Herodes era qual? Matar o bebê, porque Herodes era o rei. E foi isso porque os magos, divinamente avisados, eles não voltaram para falar com Herodes. Foram por outro caminho. Herodes ficou bravo. E aí ele mandou que todos os seus soldados fossem lá e matassem as crianças de 2 anos para baixo. Muitas crianças ali foram mortas, crianças de 2 anos para baixo. Por quê? Porque Herodes não queria perder o posto de rei. Aí, nesse tempo, o Senhor apareceu para José, o marido de Maria, mãe do Senhor Jesus, e disse assim: José, foge para o Egito, porque estão procurando a morte do menino. Por quê? Por que Deus não protegeu? Por que Deus fica aí mesmo que eu vou proteger? Porque muitas vezes ele deixa que as coisas naturais aconteçam. Vai ser necessário, José, tu fugir para o Egito. Vai para o Egito, quando for tempo eu te chamo. De fato, é quando morreu Herodes, aí Deus disse, pode voltar, porque os que procuravam a morte do menino já morreram. Amém, pessoal? Deus, ele só age naquilo que ele julga necessário. De outra forma, ele deixa as coisas naturais acontecerem. Ele deixa que a gente faça a nossa parte. E na hora certa, ele vai fazer a dele. Vá fazendo a tua parte, pessoal. Às vezes a gente se pega preocupado com a parte de Deus. Verdade? Sim ou não? Às vezes até eu, às vezes, meu Deus, que a gente fica preocupado com a parte de Deus. Deixe Deus, meu irmão, que Ele vai fazer. Deixe Deus fazer a parte dele, não se preocupe não. Faça é a tua. Amém? Você não vai fazer não, meu Deus? Vai. Faça a tua parte e deixa dele que Ele vai fazer. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Veja só, Atos 14. Até para você viver e pregar o Evangelho, existem as barreiras. E por isso você não pode desistir. Amém? Às vezes você diz, pastor, eu falo de Jesus para a minha família, já falei de Jesus, mas ninguém dá ouvido, ninguém dá atenção. Aí você vai desistir por isso? Não desista. Amém, igreja? Não é fácil. Convencer as pessoas do bem, não é fácil não, meu irmão. É mais fácil convencer do mal. É mais fácil, por exemplo, da juventude aí, alguém convencer um jovem a entrar para o mundo do crime, do que muitas vezes convencer a frequentar a igreja. Não é verdade, pessoal? Tem sido fácil seduzir jovens para o mundo do crime, ou no mínimo para as drogas. Agora, para a igreja, meu irmão, não é fácil não. Mas não é por isso que a gente vai desistir, amém? A gente não vai desistir por conta dos nãos, né? Vamos para a igreja? Não. Vamos para a igreja, não gosto de crente. Eita, eu vou desistir. Não. Vou continuar pregando. Quem quiser aceitar, que aceite. Amém? Aí o apóstolo Paulo, veja bem, os edomitas lá com Israel, ingratos, sim ou não? Foram maldosos, perversos, por que não deixar seus parentes, praticamente, passarem ali? Eles não iam pegar nada. E aqui o apóstolo Paulo, veja bem, pessoal, a partir do versículo 8. Pregando o evangelho, mas olha o que é que aconteceu. E estava assentado em Listra, certo homem aleijado dos pés,
coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouvia falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica, a língua daquele povo: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. Quiseram adorar Paulo e Barnabé. E chamavam Júpiter a Barnabé, e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens. Ou seja, não se deve adorar homens, os apóstolos. Amém, pessoal? Homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos. E contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Amém? Por que eu fiz essa leitura? Porque Paulo, ele encontrou muitas barreiras também para pregar o evangelho. E essa aqui foi grande, porque ele foi apedrejado aqui. O mesmo povo, veja, o povo que, quando viu que Paulo, no nome de Jesus, tinha realizado um sinal, que foi a cura do paralítico, o povo começou a dizer: esse homem é um Deus. Os deuses desceram até nós, nunca vimos isso. Iam sacrificar animais a eles. Aí Paulo disse: não, faça isso não, porque nós somos homens como vocês. Aí aquele mesmo povo foi influenciado, depois de ver um sinal daquele, aquele mesmo povo apedrejou o apóstolo Paulo. Como é que pode, hein? Mas só que Paulo parou de pregar o evangelho, pessoal. Parou? Poderia ter dito: meu Deus, eu te sirvo com fidelidade. Eu tenho tão boas intenções, Senhor. Por que me apedrejaram? Só que ele também apoiou o apedrejamento de Estevão. Claro, antes de se converter. Amém? Ele apoiou quando todos estavam matando Estevão, porque Estevão pregava o evangelho, ele estava lá e apoiou, segurou as vestes dos que estavam apedrejando Estevão. Talvez ele tenha até se lembrado nesse momento. Está acontecendo comigo o que eu apoiei. Aí, botaram para fora da cidade do camarada, pensando que ele estava morto. De repente ele se levanta e foi para outra cidade chamada Derbe. Não deu certo aqui? Eu vou pregar em outra cidade. Mas o evangelho eu não deixo de pregar. Por conta das dificuldades, das barreiras, pessoal.
Não pare não de fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. E até aquilo que você sonha. Amém? Claro, como eu disse no início da pregação, eu não vou ser radical a ponto de dizer que você tem que insistir em tudo. Você tem que orar a Deus e pedir direção. Amém? Tem que orar a Deus e pedir direção. Se Deus disse, se você sentiu que Deus falou com você e disse, continua fazendo isso, então não deixe nada te atrapalhar. Já vou dizendo uma coisa para você. Tudo que você se propor a fazer, você vai encontrar barreiras. Não é assim, pessoal? Tudo, tudo, tudo. Críticas, umas construtivas e outras destrutivas. Amém? Estava assistindo um filme ontem, com o pastor Zé Roberto, um filme que fala de um homem negro. Isso é real, pessoal, que foi um corredor, lá nos anos de 1930 e pouco. Amém? Esqueci até o nome dele. Se quiser pesquisar depois na internet, ele ganhou 3 ou 4 medalhas de ouro nas Olimpíadas de Berlim. Aonde reinava, sabe o quê? O nazismo, na época de Hitler. Hitler estava governando lá, e o camarada foi lá, um negro de pele escura, claro, né? E insultou o Hitler, ganhando 4 medalhas de ouro em corrida. Exatamente, é esse nome. Amém? E aí, lá no filme, e com certeza era daquele jeito, até pior na hora, muitos usando frases de racismo. Você já sabe como é, mais ou menos, sim ou não, pessoal? Ele correndo e o pessoal falando besteira. Se ele fosse olhar para aquilo ali, é uma história real. Mas o camarada não focou no que ele queria e ganhou 4 medalhas de ouro. Amém, igreja? Mateus 10, para a gente encerrar. Mateus capítulo 10. Senhor Jesus escolheu os apóstolos, também escolheu mais discípulos, mas só que ele já tinha advertido o que eles iriam passar. Olha, a partir do versículo 16. Eis que eu vos envio ovelhas ao meio de lobos. Você sabe que o lobo, ele é o predador, a ovelha é a presa. Estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Já pensou? Sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Você tem que unir as duas coisas, viu? Prudente como as serpentes. Não ser tão inocente assim. Quem está entendendo? Não ser tão inocente, também ter noção das coisas, né? Saber discernir as coisas, não é essa pessoa que quer o meu mal, então eu vou tentar me livrar. Não ser tão inocente também. Mas também não guardar mágoa, não guardar rancor no seu coração, assim como as pombas, que simboliza a paz. Amém, igreja? 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Amém? Então ele estava dizendo, vai ter dificuldades. Escolhi vocês para pregar o evangelho, mas tem essa dificuldade aí. Vocês serão como ovelhas no meio de lobos. Você aí fora também é como ovelha no meio de lobos. Não
tanto como nessas épocas aqui, porque nessa época era muita perseguição, não havia liberdade para viver e pregar o evangelho. Mas nós também, pessoal, você vive como ovelhas no meio de lobos. Aí siga o conselho. Sede prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Amém? Quem entendeu, diga amém. E diga graças a Deus.